Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Hoje vai ser o nosso último culto, que pena, mas foi muito bom estar com vocês aí. Mas nós vamos continuar sendo abençoados, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos começar com uma oração? Querido Deus, muito obrigado por essa noite que estamos aqui. Abençoe cada pessoa que está assistindo o culto. Peço em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos cantar uma música. Que Deus os abençoe. Cantam de sua imensidão e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer. De glória, ecoa em
por Ele. Olá, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Estamos chegando ao final de uma série de estudos da Palavra de Deus, uma semana muito abençoada, com o título geral, O Olhar de Esperança. E foi muito bom estarmos juntos durante toda esta semana, mesmo que de maneira virtual. E o título desta noite, o tema desta noite é muito importante também, tem que ver com esperança. E o título da mensagem é Com Paciência Aguardamos. É bem verdade que nós entendemos que Jesus vai voltar a este mundo. É bem verdade que nós já ouvimos falar dessa mensagem já tem muito tempo, pelo menos na minha situação. Talvez você esteja ouvindo falar agora, ou ouviu falar pela primeira vez dessa semana. Mas sabe, meu amado, para alguns, a maior dificuldade não é ter fé na volta de Jesus, não é ter fé na palavra de Deus, mas ter paciência para esperar que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida, se cumpra na vida. Existem muitas pessoas no nosso mundo que vivem correndo de um lado para o outro. Na verdade, a vida hoje é assim, não temos tempo para muita coisa e parece que o dia dos nossos tempos ficou mais curto, não é mesmo? Nós temos mais facilidades, temos mais praticidades que até mesmo pessoas do passado não tinham, mas parece que temos menos tempo do que eles. E nesta correria nesse mundo onde tudo é rápido e muitas vezes queremos que as coisas aconteçam em um clique, as pessoas têm perdido a paciência. E nós vamos perceber, meus amados, que não é somente uma questão de ter fé em relação à vontade de Deus, não é só uma questão de ter fé, mas nós temos que ter paciência também. Porque fé, paciência e esperança são coisas diferentes, mas elas ao mesmo tempo estão ligadas. Quando nós vamos em Hebreus no capítulo 11, e eu convido você a abrir a palavra de Deus nessa noite, Hebreus capítulo 11, no verso 1, nós vemos ali o que o próprio Deus, através do apóstolo Paulo, menciona sobre fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, a palavra de Deus diz assim, que fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Então, fé não é acreditar em algo que ainda vai acontecer. Não, fé é não só isso, mas fé é acreditar em algo que já aconteceu. Isso, exatamente. Fé é acreditarmos em algo que já aconteceu. Eu e você acreditamos que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, não é mesmo? Ou seja, nós temos que ter fé para aceitar isso, porque nem eu, nem você estávamos lá. Já aconteceu no passado, cerca de 2000 anos atrás, e pela fé nós acreditamos. Agora, essa fé em acreditar em coisas que já aconteceram, nos ajudam a firmarmos a fé e termos esperança naquilo que ainda vai acontecer, que é a volta do Senhor Jesus. Ou seja, o fato do passado, aonde está baseada a nossa fé, nos faz termos esperança e perseverança para aceitarmos o que irá acontecer ainda no futuro. Ou seja, uma fé baseada, a fé ou a esperança ou a certeza não é somente do que irá acontecer no futuro,
mas é o que já aconteceu no passado. E sabe, o maior desafio do ser humano não é ter fé. Se eu pedisse para levantar a mão que quem acredita em Jesus, que Jesus morreu na cruz, na salvação que Ele proporciona, provavelmente muitos levantarão a mão nessa noite. Mas o problema não é esse. O problema é ter paciência para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Porque nem sempre o tempo de Deus é o tempo do ser humano. Nem sempre Deus vai fazer as coisas no tempo que a gente quer. E por isso nós devemos ter paciência. E isso tem que ver com exercer também a fé. Sabe, meu amado, já fazem 25 anos que eu exerço essa fé, que eu tenho fé, tanto que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário e aceitei essa salvação, como tenho fé também no que a palavra de Deus diz, que Ele virá aqui para me tirar desse mundo de pecado, para nos tirar daqui. Já tem 25 anos. Mas eu tenho visto que ao longo dessa caminhada, inclusive pessoas que estavam comigo, me incentivando, me motivando, ficando felizes no dia do meu batismo, já não tem mais essa fé. Já deixaram se levar por aí por outros ventos de doutrina ou por filosofias humanas e já perderam a fé. Por quê? Porque não tiveram paciência. Porque muitas vezes Satanás, o inimigo, coloca dificuldades na vida que fazem as pessoas perder o foco. E perdem não só o foco, mas também perdem a fé, porque perderam a esperança, não tiveram paciência de esperar. E eu fico me perguntando, Senhor, quando eu me lembro de algumas pessoas, queridas e amadas ainda, desde a minha época, da época da minha conversão, por que ao mesmo tempo que eles perderam a fé, eu não perdi a fé? Porque nós não somos melhores do que ninguém. Por que, Senhor? E eu me pergunto a Deus e a resposta é sempre a mesma. Porque existe um tripé que nós chamamos de tripé espiritual. Esse tripé tem que ver com a leitura da palavra de Deus, o estudo diário da Bíblia, estudar a Bíblia diariamente, abrir a palavra de Deus. Muitas pessoas abrem um jornal, muitas pessoas hoje abrem a internet para ver as notícias, para ver os fatos, para ali brincar, para se divertir, para trabalhar, para estudar, mas não abrem a palavra de Deus. Então, um ponto que tem mantido a fé é a abertura, a leitura, o estudo da palavra de Deus diariamente. Ora, a gente não come diariamente ou você fica sem comer? Eu, pelo menos, me alimento 3 vezes por dia e não posso passar muito da hora de comer, por quê? Porque falta aqui tecido adiposo, falta energia e a gente tem sempre que estar se alimentando para não faltar força, não faltar vigor e energia. O problema na vida espiritual é que muitas pessoas não abrem a palavra de Deus, não se alimentam da Bíblia e estão em decadência espiritual por causa disso. Estão passando fome espiritual, estão raquíticos espirituais. Então, um pé do tripé é o estudo da palavra de Deus. O outro pé desse tripé que mantém a nossa fé é a oração. Orar a Deus, assim como abrir o coração a Deus, assim como abrimos o coração a um amigo. Ter a respiração ou ter a oração como uma respiração. A respiração da alma é a oração. Ou seja, assim como nós respiramos a todo momento nós temos também que estar orando, conversar com Deus. Então, meus amados, o resultado é esse: ler a palavra de Deus, estudar a Bíblia diariamente, orar a Deus diariamente, ou seja, quando nós lemos a Bíblia, Ele fala conosco, Deus fala comigo, Deus fala com você. E quando nós oramos, nós falamos com Ele. Então a oração é falar com Deus e ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é deixar Deus falar conosco. O resultado, a soma desses 2 atos diários,
é o terceiro do tripé, que é o testemunho. É falar para os outros, contar para os outros, falar para as pessoas das bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. Agora, se nós não lemos a palavra, não estudamos diariamente, se nós não oramos a Deus diariamente, automaticamente a vida não se transforma e nós não temos o que contar, não temos o que testemunhar, pregar e muito menos ensinar da palavra de Deus para as outras pessoas. Deu para entender? Porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Então, na vida espiritual é assim. As pessoas têm perdido a fé, têm perdido a esperança, não têm tido paciência em esperar os planos de Deus se concretizarem, porque elas não têm orado, elas não têm estudado a palavra, elas não têm testemunhado, que é o Evangelho em ação. O que Deus fez comigo, eu quero que Deus faça com as outras pessoas também. Sabe, meu amado, minha amada, essa questão de ter certeza de que a vontade de Deus acontecerá é muito importante, mas a esperança e a perseverança é mais importante ainda também. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, verso 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O problema é que muitas vezes as dificuldades vêm, nós não entendemos, culpamos a Deus e nos distanciamos de Deus. Não. A dificuldade vem, primeiro, por causa de uma provação ou por causa de uma tentação, de um pecado que a pessoa cai em tentação. A diferença é quando a provação acontece quando você está andando nos caminhos de Deus. E Deus permite algumas provações, mas para lapidar. Sabe quando tem ali o carvão bruto, tem a pedra bruta e é passado no fogo e dali sai uma linda peça de ouro ou uma linda peça preciosa. É isso que Deus permite muitas vezes. E lembrando o que está acontecendo no nosso mundo, essa pandemia nada mais é do que uma provação também. Por quê? Porque dificuldades maiores ainda virão, sim. Não pense que esse vírus aí vai ser erradicado, acredito que não. Por quê? Porque nós convivemos com várias outras doenças aí, menos graves do que esta, que levam também pessoas à morte, mas menos graves porque não se tornaram pandemia, mas nós convivemos com elas e criamos imunidade contra elas, mas elas estão por aí ainda. Por que você acha que esse vírus tão maligno vai sumir de uma hora para outra? Não vai. Então trate de viver a sua vida, trate de continuar vivendo, trate de continuar se preparando para a volta de Jesus, trate de continuar indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a igreja. Lógico, tudo com os cuidados que todos já sabemos, tudo com cuidado, mas não podemos deixar de viver. Por quê? Porque tudo isso é também uma provação para as coisas que ainda virão. Ou seja, se você não está suportando agora, e talvez esteja falando com alguém que perdeu a fé, que esfriou na fé por causa da pandemia, você pode fazer as coisas, mas não faz porque tem medo, porque acha que você vai morrer. Olha, todos nós vamos morrer. Todos nós. Nós não podemos antecipar a morte e não podemos brincar com a morte. Igual, certa vez eu falei, acho que até de púlpito mesmo, eu não tenho medo desse vírus, nunca tive, desde quando começou a pandemia, mas eu tenho respeito por ele, eu faço a minha parte, eu não me exponho desnecessariamente, eu tomo os cuidados necessários, até porque eu já trabalhei cerca de 14 anos como técnico em enfermagem em um dos lugares mais contaminados do hospital, que é o Centro de Tratamento Intensivo. Então, se tem alguém que sabe como lidar aí com o isolamento da forma correta, é uma pessoa da enfermagem. Então, eu sei como me precaver, já fazia isso antes.
antes do vírus estar por aí. Mas nós não podemos ter medo. Nós temos que ficar firmes, temos que fazer a nossa parte, temos que entender que esta dificuldade é sim uma provação também. Por quê? Porque dificuldades maiores virão. Então, se eu ficar triste, se eu ficar angustiado, se eu me retrair, meu amigo, então quem vai perder a vida realmente vai ser eu. Vou morrer não por causa do vírus, mas por causa de depressão, por causa de angústia, e outros males virão, porque o sistema imunológico, ele abaixa também quando nós estamos deprimidos. Mas não há depressão para aquele que vai, levanta e faz a sua parte conforme a vontade de Deus. Não há depressão naqueles que colocam a sua esperança na volta do Senhor Jesus. Não há depressão naqueles que se alegram e que perseveram em fazer a vontade de Deus. Não há depressão, não há angústia, não há dificuldade naqueles que tiram o foco de si mesmo e colocam o foco no próximo. E sabe, hoje Jesus pede para você também ter essa mesma esperança. Não uma fé morta, mas uma fé viva, uma fé que te leva à ação, uma fé que te dá esperança, uma fé que te dá perseverança. Sabe, meus amados, quando nós olhamos a história deste mundo, nós percebemos que, por mais que aconteçam coisas difíceis, Deus continua conduzindo a história do mundo. E Ele quer continuar conduzindo a sua história também. Deus quer que nós exercitemos a nossa fé. E esse exercício passa pela oração, passa pelo estudo da Palavra de Deus, mas passa também pela ação. Por sair e levar o Evangelho avante. Por levar uma palavra de conforto, por entender que nós não estamos aqui em vão e que tudo isso que está acontecendo tem que ver também com a volta do Senhor Jesus, principalmente com a volta do Senhor Jesus. Talvez eu esteja falando para alguém nesta noite que perdeu a fé, que vinha caminhando nesta igreja, nesse ensinamento bíblico, mas perdeu a fé. E a pandemia só serviu para afundar você mais no profundo buraco. Deixa eu te falar uma coisa. Tenha fé, porque tudo isso que está acontecendo não deixou de ser da vontade de Deus, no sentido de que Ele está conduzindo a história desse mundo. E Ele quer continuar conduzindo a sua vida também. Quer você nesta noite fazer um propósito com Deus, de que mesmo em meio às dificuldades e provações, abraçar a Jesus, falar assim para Jesus: olha, Senhor, eu entendi que mesmo com as minhas dificuldades, o Senhor me ama, o Senhor quer me abençoar, o Senhor quer me livrar, o Senhor quer me dar a vida eterna. Me ajude a ter perseverança, me ajude a ter fé, me ajude a ter paciência. Se esse é o desejo do seu coração, eu gostaria de orar por você, para que através dessa oração, Deus possa te abençoar também. Vamos orar? Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, é bem verdade e é bem fácil nós termos fé na Tua Palavra, de que muito em breve o Senhor voltará nas nuvens dos céus, porque temos fé que o Senhor veio nesse mundo, morreu, ressuscitou e fez a sua parte aqui na terra e está fazendo hoje a sua parte no céu. Então é fácil nós termos fé nessas coisas que já aconteceram, porque elas estão escritas na Tua Palavra. Mas é muito difícil, Senhor Deus, para muitos, ter paciência em esperar o Senhor cumprir a sua vontade no tempo certo. E muitos têm esfriado na fé, muitos têm desanimado. E pedimos a Ti, ó Deus, que tenha misericórdia destes que nesta noite estão sim fracos, estão falhos, estão angustiados, estão deprimidos, mas eles querem se levantar como um grande exército, um exército que vai receber o poder do Espírito, um exército que vai sair pregando o Evangelho, um exército que vai sair com o rosto iluminado, e muitas pessoas vão ser alcançadas também através deles. Eu peço a Tua ajuda, ó Deus, e a Tua bênção para todos esses que nesta noite se levantam ao Teu lado. Abençoa-os, protege-os, guarda-os e dê a eles o poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.